Messias para os discípulos, mostrando para eles o que ia acontecer no futuro. Então, a parte que Jesus começa a falar da segunda para frente. E no domingo tem aquela história bem conhecida, que inclusive já teve uma jornada pelo Zoom, onde nós estudamos sobre essa história de forma bem esmiuçada. É uma história simples, que é 3 versículos, mas que o pastor Josanã fez um livro inteiro sobre esses 3 versos. A oferta da viúva pobre. Vamos só recapitular essa história? Marcos 12, 41 a 44. Marcos 12, 41 ao 44. Essa história também está em Lucas 21. É assim que começou a semana passada. Nós começamos estudando essa história, depois nós fomos para o discurso de Jesus. Sentado diante da caixa de ofertas, talvez na Bíblia de vocês esteja gasofilaço, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os outros ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava, e ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Bem? Aqui na lição ela traz uma ideia do quanto significava essa oferta aqui da viúva. Ela correspondia o denário dividido em 32 partes. O que era o denário? Era o pagamento por um dia. Era o pagamento que o trabalhador recebia por um dia de trabalho. Era um denário. Então você pegava esse denário, dividia em 32 partes. Então uma parte era essa oferta que ela deu, era tudo que ela tinha. Então vamos traduzir para a nossa realidade. Eu até perguntei no Zoom: qual é o pagamento hoje de um dia de trabalho? De uma diária? Qual é o pagamento mais comum para uma diária hoje? R$100, né? R$100, vamos por aí. Então divida R$100 dividido por 32. Dá R$3. Tudo que aquela viúva tinha, traduzindo para a nossa realidade, era R$3. Então ela deu ali naquela oferta, deu ali na caixa de ofertas. E todos os ricos, eles chegavam com aquele saco de dinheiro e despejavam assim, para todo mundo ouvir as moedas caindo ali naquela caixa, para mostrar para todo mundo quanto eles eram generosos, quanto eles eram fiéis. Deixavam todo aquele dinheiro ali, para todo mundo saber que eles estavam ofertando muito. Mas a viúva foi bem discretamente, jogou só aquele punhado ali, só aqueles R$3. E Jesus notou aquela oferta e disse: essa foi maior do que todas as outras. Essa oferta foi maior do que todas as outras. Porque todos os outros já tinham gastado seu dinheiro, e aquilo que sobrou, eles colocaram lá. Mas aquela viúva deu tudo o que ela tinha. Não só o seu sustento, mas ali toda a sua vida ela dedicou a Deus. Amém? Então, no livro de Josanã, naquela jornada, nós já estudamos muito essa história. Mas aqui a lição ela traz uma aplicação diferente, uma reflexão diferente sobre essa história. E eu pergunto para vocês: como funciona, o que acontece, por exemplo, quando você é fiel, quando você dá a sua oferta, mas as pessoas que administram não são fiéis? Por exemplo, os ministros, as pessoas que recebem aquela oferta não são fiéis com aquele valor. Essa é a reflexão que a lição trouxe no domingo. Você é fiel, você devolve o seu dízimo, a sua oferta, mas as pessoas que administram ali, que distribuem aquele dinheiro, não são honestas, não são fiéis. O que acontece nessa situação? Esse era o contexto que aquela viúva estava vivendo. Porque os líderes que estavam administrando ali o templo, eles pegavam as ofertas e usavam ali do jeito que eles queriam, usavam para o seu próprio bem pessoal. Mas a viúva estava sendo fiel, mas os administradores não estavam sendo fiéis. Então hoje, como é que isso funciona?
Caso eu seja fiel, estou ali dando a minha doação para Deus, mas as pessoas que administram, se elas forem desonestas, o que é que acontece? Edson. Passa aqui, ajuda. Falar de Anás e Caifás, né? Que eles eram realmente corruptos, né? Eles eram corruptos, mas mesmo assim, o templo, né? Ou seja, aqueles fiéis de Deus, eles não olhavam por esse lado, né? Eles olhavam pela questão da honestidade, ou seja, da fidelidade que estava no coração deles, dos fiéis. Os infiéis não, os infiéis eles davam para ser visto, né? Dá para ser visto. E isso pode um grande perigo para nós hoje. Né? Nós, como cristãos, temos que ter muito cuidado para a gente não cair nessa cilada de dar para ser visto, porque Deus também não recebe. Né? Deus quer que faça aquilo de coração. Normalmente essa viúva ela deu um bom exemplo, porque o sacrifício dela foi maior do que todos, porque ela não tinha nada e o que tinha ela depositou. Então, com ricos, se ele dá uma oferta, para ele não é nem um sacrifício, né? Porque ele já tem muito, mas para quem não tem nada, é um grande sacrifício. Realmente, o que ela fez. E aí? Exatamente. Então, muitos estavam ali apenas para se achar, mas aquela viúva tinha ido com a motivação certa, entregar toda a sua vida a Deus. Mas eu volto para a questão que eu tinha colocado. E a pessoa vai com a motivação certa, vai entregar tudo nas mãos de Deus, mas aquele dinheiro é usado de forma incorreta. Mas eu acho que Deus abençoa, porque a gente está mudando de coração. Se eles não vão fazer as coisas certas, mas Deus também está mudando de coração. Né? Exatamente. Deus viu sua fidelidade. Eu vi isso um dos pontos que as pessoas sentem muita dificuldade na igreja, porque às vezes as pessoas ficam bem muito falam assim: mas eu vou no dízimo e o pastor às vezes não administra como é para administrar e tal. Só que muitas vezes eu respondo da seguinte forma: olha, o que importa é você para Deus. Você deu a sua parte. Escolheu A, B, C, fez o ato devido, aí já não é responsabilidade sua. Né? Então, muitas das vezes tem pessoas que elas deixam de pertencer a uma congregação ou até mesmo devolver o seu dízimo por causa dessas coisas, dessas injustiças. Realmente é desanimador. Quando mexer no bolso da pessoa, a pessoa já desiste de falar. Quando fala, né, de mexer no bolso, o bolso da pessoa não vai já desiste, né, de se congregar, de servir a Deus, porque é um amor com dinheiro. Porque o amor ao dinheiro, né, é difícil, né, quando a gente prega, a pessoa acha que o amor ao dinheiro aí não existe. Exatamente. Então, por mais que o sistema possa ser desonesto, mas Deus vê a fidelidade, Deus vê o coração e a entrega daquela pessoa. Mas como eu disse no Zoom e repito aqui, nós temos certeza, nós damos graças a Deus que o nosso sistema é um sistema transparente, é um sistema verdadeiro, porque nossos dízimos e a nossa oferta eles são usados de forma correta, estão indo para os destinos certos, para a pregação do Evangelho e para o sustento daqueles que vivem do Evangelho. Então, essa é a certeza que a gente tem. Então, quando você for falar sobre esse assunto para alguém, pode falar com segurança, pode falar com propriedade. Você está numa igreja em que usa os recursos corretamente para a obra de Deus. Amém? Da Igreja Adventista de Sétimo Dia, dizendo detalhadamente para onde o meu dinheiro foi, para onde o dízimo foi, a oferta foi, cada porcentagem. Acho muito bonito, isso muito organizado. Eu não sei se você percebe, assim que... É mundial, né? Cada organização, as
Exatamente. Se você tem o CVMI, lá aparece todo detalhado para onde é que vai o seu dízimo, para onde é que vai a sua oferta. E quando assim que você doa, já recebe uma mensagenzinha lá dizendo para onde foi aquela sua doação. Esse informativo mundial das missões é para a gente prestar bastante atenção, porque ali naquele relato estão os centavos que você doou, estão ali as ofertas que você fez a Deus. Então não é uma coisa que você doou e ficou cega sem saber o que foi feito. Você vê todo sábado o que é, para onde estão indo as ofertas e o que é que está sendo feito. Então eu que estou dentro de Cristo no sétimo dia, não foi por causa do sacrifício de Cristo, nem por medo das 7 últimas pragas. Eu me tornei adventista no sétimo dia por causa do sistema financeiro. O sistema financeiro é capaz de conquistar corações egoístas como o meu. Porque eu disse, poxa, no mundo existe uma coisa desse jeito. Só pode ser de Deus. Porque o que a gente vê por aí é os pastores enriquecendo, usurpando das pessoas, e a gente sabe que existe no mundo uma igreja onde Deus é quem dirige. Então aqueles que têm um coração sincero, eles querem para essa igreja. Exatamente. Então, para que serve o informativo? Para mostrar para você o que está sendo feito nas suas ofertas. Então, por isso que quando termina o testemunho, o locutor ele diz: parte das ofertas vão para fazer isso e isso. E você pode prestar atenção que atrás da sua lição tem uma lista de projetos aqui, ó, que está na divisão interamericana, ou seja, entre a América do Norte e a América do Sul, ali naquelas ilhas. Nesse trimestre. Então, olha, tem 5 projetos esse trimestre. Primeiro, fazer um centro de influência para pessoas de classe alta no México, em Xalapa ou Jalapa, no México. Depois, um centro de influência para pessoas de classe alta em Oaxaca, no México. Depois, centro de influência para crianças com dificuldades em Limón, na Costa Rica. Então, todo sábado tem um testemunho de Jalapa, outro de Oaxaca, outro de Limón, outro de Buenaventura, outro de Puerto Terrada, gostou do trator? E outro lá de Dominica. Tem muito de Dominica, quase não sabe dessa Dominica, é verdade. Então, todo sábado tem um testemunho desses cantos. E diz assim: então a sua oferta está indo para lá para fazer isso, isso e isso, certo? Então a igreja é transparente, ela mostra para onde está indo. E é isso que torna essa igreja bonita e mostra que ela é a igreja de Deus. Você não estava, não. Não estou. Assim, por exemplo, digamos que a gente tem amizade com um adventista lá do Amazonas, ou no Chile, por exemplo, que tem o pessoal da família dele espalhada aí, né, Gil? Em Natal tem aquele pastor que é da família dele, cunhado dele. Você pode conversar no sábado à tarde com qualquer adventista de qualquer lugar da América do Sul sobre o Provar de que é o mesmo. Você viu o Provar de hoje, como foi maravilhoso? Você viu o Formato Mundial das Missões, que história? Você pode conversar. A lição dos passados aqui, como foi que ficou? Você gostou? Ou seja, nós somos um povo que estudamos a mesma mensagem, todo mundo estamos sintonizados na mesma mensagem. Não é só informativo, provavelmente, a lição também é a mesma. Um dia eu fui tirar a prova para ver se é realmente em todo canto a mesma, eu baixei o aplicativo da lição. Vocês podem baixar também. E lá você tem como ver a lição de cada país. A lição lá nos Estados Unidos, a lição na Indonésia. Aí é o mesmo tema, só que com o idioma de lá. É exatamente o mesmo tema, o mesmo autor, do mesmo jeito, só que adaptado para a linguagem de lá. E tudo está lá no aplicativo. Você seleciona a linguagem, só faz ir mudando e a lição é a mesma. Então, um adventista rico, assim, que viaja para Nova York, sei para onde, resolver assunto, faz emprego. Chega lá, e estuda a mesma lição. a mesma lição que está estudando aqui. E assiste também o mesmo informativo. Entendeu? Então, é isso. A mordomia cristã não é uma coisa chata. Tem pessoas que quando vão falar de mordomia é uma coisa tediante. Toda vida fala, ninguém gosta de mordomia, mas a mordomia é a beleza dessa igreja. É o que torna, é a joia dessa igreja. Todos nós somos mordomos dos recursos de Deus. Amém? Então, feita essa introdução, aí nós vamos agora para o discurso de Jesus, para as profecias que Jesus fez.
Olha que interessante aqui. Vamos entender o contexto disso que a gente viu até agora. Onde era que Jesus estava? Quando Jesus disse isso, quando ele viu a viúva. Jesus estava no templo. Aquele dia tinha sido um dia bom ou um dia chato, um dia complicado para Jesus? Olha aí, olha o contexto. Marcos 13 ou 12. Se você olhar aí, o dia todo foi um dia complicado. Porque primeiro Jesus chegou na entrada triunfal, uma maravilha. Mas aí quando ele chegou no templo, foi só barra pesada, porque os fariseus começaram a cercar ele o dia todo, tentando encurralar, tentando pegar ele em alguma encruzilhada, alguma emboscada. Mas Jesus, no final, Jesus evitou não. Jesus retrucou o que eles disseram, e depois Jesus censurou os fariseus e os escribas, e para refrescar no final do dia, teve aquele exemplo da viúva que Jesus aplicou ali para os seus discípulos. Agora no capítulo 13, começa assim: Jesus está saindo do templo. Depois de todos esses episódios no templo, agora ele está saindo. Aí um dos seus discípulos, Marcos 13, 1, lhe disse: Mestre, que pedras, que construções. Ou seja, começaram a chamar a atenção o discípulo começou a chamar a atenção de Jesus para a beleza do templo. Olha só, eu falei no Zoom e vou repetir aqui. O templo de Jerusalém era uma maravilha do mundo antigo, do templo de Jesus. E olha que esse templo aqui não tinha nem mesmo a glória do templo que Salomão fez. O templo de Salomão, esse sim era bonito. Só que ele foi destruído por Nabucodonosor, ficou só as ruínas. Quando terminou o exílio, os judeus voltaram a reconstruir o templo e ele continuou bonito. E as paredes do templo eram cobertas de mármore. Vocês sabem que o mármore ele é brilhante, né? Então, de tardezinha, quando o sol ia se pondo, refletia nas paredes do templo e ficava um prédio bem luminoso. Era o maior prédio da cidade. Então, de longe, quando você chegando em Jerusalém, você via aquele edifício brilhante. Então, aquilo enchia os olhos das pessoas. Então, por isso que os discípulos chamaram a atenção de Jesus. E aí, olha o que Jesus disse. Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Por que seus discípulos ficaram arrasados? Aqui não diz, mas a gente sabe que os discípulos ficaram muito tristes. Por que eles ficaram tristes? O foco dos discípulos era um foco terreno. Eles esperavam que Jesus usasse os seus poderes, usurpasse, tomasse de volta o governo da Judéia, saísse debaixo do jugo dos romanos e estabelecesse eles como primeiros ministros do novo reino de Israel, e Jesus como rei, multiplicando os alimentos, curando os doentes, resolvendo tudo. Eles não estavam pensando no céu nem no pecado, eles estavam pensando na glória terrena. E eles sempre pensando que ele vai sentar perto do Deus, nós dois somos irmãos, bota o nome do seu nome. E saber que aquele prédio, que era o símbolo da grandeza de Jerusalém, ouvir de Jesus que aquele ia ser destruído, puxa, é decepcionante mesmo. Pois é. Então, tinha umas coisas que Jesus dizia para os discípulos que eles achavam muito esquisito. Por exemplo, você vê várias vezes, Jesus, acho que em Marcos tem 4 vezes, Jesus diz: olha, eu estou indo para lá, eu vou morrer, eles vão me torturar, eles vão me prender, eu vou morrer, depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Jesus disse umas 4 vezes. Quer ver? Olha, se você olhar nos subtítulos aí, tem dizendo assim: Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Aí tem outro subtítulo: de novo Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Aí tem outro que diz assim: ainda outra vez Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Isso lhe dizia claramente. Jesus dizia com todas essas letras: olha, eu estou indo para lá para morrer. Jesus dizia claramente. Aí por que os discípulos não se lembraram de nada disso quando aconteceu?
Jesus dizendo 3 vezes, com todas as letras, que ele ia passar por tudo aquilo. Por que os discípulos não se lembraram de nada? É mais fácil do que parece essa resposta. Por que depois Jesus ter dito várias vezes, repetindo, e aqui ele disse, o templo vai ser destruído? Por que os discípulos não se lembraram de nada quando Jesus foi preso? Ela disse a resposta, exatamente. Ela disse a resposta certa. A gente só escuta o que quer. Olha aí. A nossa memória, a nossa mente só lembra das coisas que a gente quer, das coisas que a gente acha importante, das coisas que a gente gosta. Eu, por exemplo, eu só lembro de coisas que não tem a menor importância. Coisas importantes eu não lembro de nada. Aí uma data, um número que não tem nada a ver, eu lembro. Pois é. Então os discípulos, eles só lembravam da parte que eles gostavam. Essas partes que eles não entendiam, que eles não gostavam, aí eles falam, não, Jesus está falando com um enigma. Isso aí é uma outra parábola que ele está contando. É outra parábola, isso aí ele está conversando. Isso aí não é verdade não. Não é possível. Como é que o Messias vai morrer? Como é que o templo que ele vai ser a sede do reino dele, como é que vai ser destruído? Isso aí está brincando, isso aí ele gosta de brincar. E também, para todos os judeus, o templo era o centro de toda a adoração. Para eles, sem o templo, não tinha religião. Eles achavam que o templo era sem o templo não tinha religião para eles. E Deus tinha dito, olha, destruirei esse templo e reconstruirei o templo. Ele estava contando para eles. Só que na Bíblia não tem cenas em HD, né? Jesus estava contando para ele. Destruirei esse templo e reconstruirei. Quer dizer, eu sou o centro da religião. Eu sou o Messias. E eu vou morrer para ressuscitar em 3 dias. Para de olhar para o templo, para de olhar para a beleza e olhe para mim. Era isso que Jesus estava tentando dizer para aqueles cegos. E quem sabe nós hoje talvez estejamos cegos para as realidades eternas que estão diante de nós. Aqui o mundo se acabou. Gente, as pessoas do mundo estão dizendo que o mundo não tem mais jeito. As pessoas das escolas, professores, as pessoas que me dão carona. Agora eu vou ter que pegar carona. E as pessoas estão dizendo, o mundo não tem, eu digo, a saída é por cima. A saída é para cima, olha para o alto. A saída vem de lá, não é daqui. Tem saída, a saída é lá, em cima. As pessoas já estão vendo que o mundo não tem mais para onde ir, não tem mais recurso, o mundo não tem mais recurso. E nós estamos aqui, de boa, aqui, dormindo de tarde, sábado. Não dá. Pois é, então por isso que Jesus começou a mostrar para os discípulos que o futuro não era bem como eles estavam pensando. Jesus começou a quebrar a expectativa dos discípulos. Olha, primeiro ele começou a quebrar falando que o templo ia ser destruído. A maior joia rara que eles tinham ia ser totalmente destruída. E aí os discípulos começaram a perguntar, verso 3 e 4. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Está vendo por que é importante estudar os evangelhos como um todo? Porque lá em Mateus 24 não diz o nome dos discípulos, aqui diz. Então é bom você estar comparando texto com texto. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Outra coisa boa de estudar comparando evangelho com evangelho, porque em Mateus diz assim, diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ou seja, lá em Mateus é como se os discípulos estivessem perguntando sobre a volta de Jesus. E aqui em Marcos ele deixa mais específico. Eles perguntaram quando é que a destruição do templo, tudo aquilo ia acontecer. Aí agora Jesus vai começar um sermão profético. Ele vai começar a dar várias profecias. E é importante a gente hoje entender, a gente ter na nossa cabeça do que é que Jesus estava falando daqui para frente. Ele fala de 3 períodos diferentes. 3 períodos diferentes. Então vamos entender cada um deles. Então vamos lá. Do verso 5, pode olhar aí. Do verso 5 até o verso 13, Jesus vai falar dos sinais da sua volta e também das perseguições que os discípulos iam passar. Então, o que Jesus estava falando? Dos sinais da sua volta. Aqui, ó.
guerras, falsos cristos, falsos profetas, nação contra nação, fomes, terremotos, sinais da sua volta. E aí do 9 até o 13, Jesus está falando o seguinte: quando vocês saírem para pregar o Evangelho, vocês vão sofrer muita perseguição. Por onde vocês forem, vocês vão encontrar perseguições. Então aqui, Jesus começa falando sobre isso. Ele não vai falar muito sobre Jerusalém nesse momento. Ele vai falar sobre o destino do mundo. Mas agora, do verso 14 até o verso 18, Jesus vai falar sobre a destruição de Jerusalém, de uma forma bem específica. Eu quero ler isso com vocês. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então agora Jesus vai responder mais diretamente a pergunta dos discípulos. O que fazer quando Jerusalém for destruída? Essa era a maior dúvida dos discípulos. O que é que a gente vai fazer quando isso tudo aqui vier abaixo? Aí Jesus vai dar agora o passo a passo. Quando vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar. O que representa isso? No ano 70 depois de Cristo, muitos anos depois de Jesus disse isso aqui, 37 anos depois de Jesus falou isso, os romanos cercaram Jerusalém. Eles fizeram um cerco. E como vocês devem imaginar, quando os inimigos cercavam a cidade, eles não deixavam ninguém sair para fazer nada. Quem saísse era só para se render para o inimigo. Não podia sair, eu vou ali em Pogaçu e depois eu volto. Não. Você tinha que ficar preso dentro de Açu, você não podia sair para fazer mais nada. Então o cerco funcionava desse jeito. Então por que isso é uma coisa ruim? Porque a gente hoje aqui, a gente tem os supermercados, né? A gente pode passar um bom tempo aqui dentro da cidade sem sair, né? Mas por que para aquele povo, para aquele tempo, era uma coisa ruim? Porque as pessoas viviam da agricultura. Então as plantações estavam todas do lado de fora. Então os mantimentos, eles tinham que buscar fora da cidade. Então com a cidade cercada e sem eles poderem sair, lentamente eles iam morrendo de fome. Iam fazendo barbaridades ali para ver se eles sobreviviam. Então os romanos cercaram Jerusalém. E é isso que Jesus profetizou. Quando vocês virem um abominável da desolação situado onde não deve estar, Jesus está se referindo aos romanos em volta de Jerusalém. E por que era uma coisa abominável? Porque quando os romanos rodearam Jerusalém, eles começaram a construir vários templos para os deuses deles, diante do templo de Deus. Os romanos construíram vários templos em volta de Jerusalém. Então isso é uma coisa abominável para os judeus. Tinha várias bandeiras, vários estandartes com os ídolos dos romanos. Aí o que foi que Jesus disse? Quando vocês virem os romanos cercando a cidade, se preparem. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então Jesus disse para os discípulos: olha, quando vocês virem isso acontecendo, vocês não percam tempo, saiam daqui e fujam para os montes. Então como foi que isso aconteceu? Os romanos cercaram a cidade. E o que foi que os judeus fizeram? Eles juntaram os melhores homens que tinham, os que ainda restavam, que ainda tinham força, e atacaram os romanos. Os romanos fizeram estratégia. Quando os judeus atacaram, os romanos recuaram. Todos os exércitos que estavam em volta da cidade, todos eles foram recuando, fugindo dos judeus. E aí os judeus voltaram para a cidade comemorando, fizeram uma festa. Os romanos foram embora, não sei o quê. Mas os cristãos que tinham prestado atenção no que Jesus disse, eles fizeram o quê? Fizeram o quê? Fugiram. Quando os romanos deram essa trégua, quando eles recuaram, os cristãos todos fugiram de Jerusalém. Os judeus ficaram lá festejando, comemorando essa vitória, mas os cristãos todos fugiram da cidade e foram para o lugar onde Deus havia guardado para eles. E sabe o que aconteceu com Jerusalém? Os romanos que tinham recuado, eles fizeram o quê? Todos voltaram com uma força maior ainda. Os romanos que tinham recuado, eles voltaram com reforços e arrasaram a cidade toda. E destruíram a cidade, deixaram pedra sobre pedra, assim como Jesus falou. 1 milhão de judeus morreram naquele dia. E mais 3.000 foram levados cativos. Na verdade, o recuo dos romanos foi providencial
para que os discípulos cristãos que temiam a Deus pudessem sair, para se cumprir exatamente o que Jesus disse. Exatamente. Então, todos aqueles que prestaram atenção às palavras de Jesus sobreviveram. Nenhum cristão morreu naquele dia. Todos os cristãos sobreviveram porque eles obedeceram a palavra de Jesus e fugiram da cidade quando teve aquele momento de paz. Então, gente, está vendo como é importante a gente prestar atenção nas profecias? Como é que diz aquela passagem? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, a profecia ela serve para nos dar um norte, para nos dar uma direção, para guiar o nosso caminho. Sem a profecia, todos nós estaríamos perdidos, sem ter para onde ir. Então, o que acontece nos dias de hoje se a gente não prestar atenção na profecia? O que acontece hoje? Se a gente desvalorizar a profecia, qual é o resultado? O que pode acontecer no futuro se a gente não prestar atenção hoje? Começa a acontecer agora, tem um bocado de consequência negativa. Se eu não prestar atenção nas profecias hoje, o que pode acontecer comigo? Um exemplo. Todo dia você tem que estar atento ao sinal, porque geralmente as profecias têm dupla aplicação, né? Então o abominável nos últimos dias também vai acontecer, né? A abominação desoladora, né? Ou seja, a própria Ellen White ela fala claramente no livro O Mau Discurso de Cristo e também no Grande Conflito. Ela fala que essas mensagens, ela se referindo ao cerco de Jerusalém, ela disse que vai ter dupla aplicação, né? E nos últimos dias, o sinal vai ser exatamente o decreto dominical. É quando o cerco se fechar, é o decreto dominical. Então aí a igreja ela tem que estar atenta a esse sinal, para as pessoas já começarem a fugir, a sair dos cantos isolados da terra. Então ela vai ter dupla aplicação desse cerco de Jerusalém. Exatamente. Então nós temos que prestar atenção em cada profecia e saber exatamente onde a gente está na profecia. Isso é muito importante. Onde é que a gente está? O que é que falta acontecer e o que é que já aconteceu? É importante todo mundo saber disso. Hoje eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero que fique muito cansativo. Mas a gente... Não bora. É porque tem um pastor, Eliette. É porque tem um pastor. É porque tem um pastor, quero terminar cedo. Ele não chegou não, mas quando ele chegar ele pega direto aí 10 horas de jejum. Então, vamos lá, já que ele quer, então vamos esmiuçar. Ó, chegou Denise, Eliette. Pois é, chegou um sinal. Então, resumindo, do 14, Mateus 13, Marcos 13, do verso 14 até o verso 18, Jesus fala da destruição de Jerusalém, certo? E do 19 até o verso 20, Jesus agora fala de outro período, certo? Do 14 ao 18, Jesus fala da queda de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E do verso 19 até o verso 20, Jesus fala agora de outro período mais para frente. Não é da destruição de Jerusalém, agora é muito tempo para frente. Vamos ler o verso 19 e 20. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Do que é que Jesus está falando aqui agora? Não é mais do tempo de Jerusalém, não é mais nada disso. Ele está falando agora de um período mais para frente,
Que período foi esse? Que aconteceu uma coisa tão ruim com o servo de Deus, uma perseguição tão grande, que se Deus não tivesse abreviado o tempo, teria sido pior. Qual foi essa grande perseguição que aconteceu? Exatamente, 538 até o ano 1798. Está vendo, Eliette? Falar de data é cansativo, então eu tenho que começar a bocejar já. Então, olha, o que aconteceu nos 1260 anos? O povo de Deus foi perseguido. A igreja romana perseguiu os verdadeiros adoradores a Deus, os verdadeiros cristãos foram perseguidos, mortos, queimados, decapitados, perseguidos durante esse período, os 1260 anos, do ano 538 a 1798, depois de Cristo. Então Jesus fala da destruição de Jerusalém, fala dos 1260 anos, e para terminar, do verso 21 até o verso 23, agora ele fala de outro período, um terceiro período. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, porque tudo isso eu tenho predito a vocês. Olha como Jesus é bom. Jesus avisou tudo do tempo dele até hoje. Então ele falou de 3 períodos aqui só nesses versos. Falou da destruição de Jerusalém, anos 70. Falou dos 1260 anos. E falou da perseguição que vai acontecer no futuro, com todos os cristãos, todos aqueles fiéis perto da volta de Jesus. Aí eu pergunto, por que tanta perseguição? Por que a gente tem que ser tão perseguido? Deus não podia fazer que a mensagem fosse mais bem aceita? Por que os discípulos sofreram perseguição naquele tempo, na Idade Média e no futuro? Por que é tanta perseguição? Não podia ser mais fácil? Deus não podia tornar o caminho mais fácil? Ele não tem poder para fazer isso? Por que é tanta perseguição, tanta revolta do mundo contra os que pregam o Evangelho? Aí, cadê o microfone? Rapaz, se Olha não aqui, for Jesus. combinado sempre, não? Para que a gente possa ser aprimorado. Amém, amém, Jesus. O amor de Cristo. Para que serve a perseguição para o cristão? Serve para quê a perseguição? Para provar a nossa fé, para a gente ser aprimorado, para desenvolver a nossa fé. O que geralmente acontece, que não deveria acontecer, mas o que geralmente acontece no bem bom, quando está tudo bom, a gente faz o quê? Aí esquece, né, da palavra. Vai esquecendo o que estava ouvindo aqui no sábado de manhã, vai esquecendo, vai deixando para A depois. gente olha bem rapidinho, já cai no fundo da rede. Exatamente. Eu, né? Eu, tô falando de mim. A perseguição serve para manter a gente alerta. Corrida. Duas coisas acontecem automaticamente. Uma que desperta o inimigo, ele não gosta quando as pessoas se consagram, porque estão dando um recado de Deus e está levando as pessoas a ser selado por Cristo, né? E a outra é exatamente Deus deixa que aconteça para que nós possamos crescer e desenvolver realmente, como você está desenvolvendo o caráter para o céu, né? Então essas duas coisas aí, elas são antagônicas, né? Ou seja, não se unem. Na hora que começar a ler a Bíblia, pelo menos 1 hora por dia, e também orar 1 hora por dia, o diabo diz: agora vamos atacar. Atacar porque nós temos que fazer um time ofensivo contra esse povo. Então é aí onde Satanás ele ataca, né? Quando as pessoas se consagram a Deus. Assim será com todos aqueles no final.
Porque a maior revelação do amor de Deus foi lá na cruz. E a cruz é o encontro da maior maldade com o maior amor. Então Deus permite a perseguição para que o amor realce, para que o amor se sobressaia. Então quando vier qualquer tipo de perseguição, a gente tem que lembrar disso. Deus está me provando. Está acontecendo isso comigo porque Deus quer me provar. Deus quer que eu leve o amor adiante, que o amor realce. Amém, igreja? Amém. Deus seja louvado. Está passando por uma oportunidade para poder ele reverter esse quadro. Né? Então, feliz é aquele que, como a irmã falou aí, que enxerga essa realidade da sua vida. Porque se não enxergar também, vai passar pela prova e não vai saber, né? O momento exato. Exatamente. O apóstolo Tiago diz: feliz o homem que suporta a provação com perseverança. Né, Gil? Não é Tiago, né? Diz isso, é Jefferson. Feliz o homem que suporta a provação com perseverança, porque ele será aprovado. Será aprovado. Tem um outro verso que diz que a aprovação produz perseverança, perseverança experiência, e a experiência produz a esperança. Então nossa esperança é realçada quando a gente está passando por dificuldades. E o amor de Deus também é realçado na dificuldade, no problema, na aprovação. Amém? Então nós temos a certeza que Deus vai conduzir tudo para um final feliz, e o seu povo também para um final feliz. Da igreja que hoje sofre, um dia vamos para a igreja que vai vencer. E todos vão receber a coroa da vida. Amém? Vamos ficar de pé? Oremos. Senhor Deus, aqui, Senhor, chegamos ao final de mais uma escola sabatina. Temas óbvios, temas maravilhosos, a profecia encantadora. Então nos ajuda, Senhor, a aprender mais sobre isso. Que a profecia, Senhor, possa fazer parte da nossa vida. Que nós possamos ter esperança, passar a esperança para os outros. Que nós não deixemos que ninguém que esteja em contato conosco, que as pessoas que estão tristes em volta de nós permaneçam tristes. Que essas mensagens que nos consolam, que nos animam, sirvam para animar os outros também. E nos ajuda, Senhor, a nos preparar, a saber onde estamos na profecia, a separar um pouco do azeite, buscarmos o Senhor todos os dias, para que quando a dificuldade chegar, nós permaneçamos de pé. Amém. E que todos aqui juntos, de frente para a árvore da vida, possamos receber a coroa das tuas mãos. Amém. Fica conosco, pessoal, restante desse culto, em nome de Jesus. Amém.